como é que eu digo? Com a acústica, a gente fica sofrendo com ela. Mas aguenta aí que vai dar tudo certo. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que você tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Você pode orar comigo? Querido Deus, obrigado por essa chuva, que tanto faz bem para a nossa terra, alivia o nosso calor. Obrigado porque essa é a sua vontade nesse momento, e te louvamos o teu nome por isso, Pai. Quero também pedir ao Senhor nessa noite, que a tua palavra marque a nossa vida, que ela nos dê vida, que a tua palavra nos faça vislumbrar as tuas promessas. Escreve em nós nessa noite a tua palavra, Senhor, que a nossa mente e as nossas vontades, elas sejam moldadas conforme a tua palavra. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós acabamos de ler está dentro de um texto maior, conhecido por nós como os 10 mandamentos. Muitas pessoas conhecem os 10 mandamentos. Algumas pessoas conseguem recitar os 10 mandamentos, outros apenas lendo, mas todos, praticamente todos, conhecem os 10 mandamentos. E uma coisa importante para se observar nos 10 mandamentos, é que o Senhor escolheu colocar nesses 10 mandamentos, 2 mandamentos, um com um juízo e o outro com uma promessa. Dentro dos 10 mandamentos que nós encontramos aqui, em Êxodo capítulo 20, nós temos 2 mandamentos, um que traz consigo um juízo, e o segundo, um outro, que traz uma promessa. O mandamento que traz juízo está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Esse é o mandamento. Qual é o juízo? Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Um mandamento com um juízo. Um mandamento que, se não for atendido, se não for observado, pode ser trazido um juízo sobre a vida daquele que não obedecer esse mandamento. Eu não vou falar sobre ele nessa noite. Certamente Deus vai dar oportunidade para a gente conversar sobre ele um outro dia. Mas, sem dúvida nenhuma, é um texto muito forte. Seria muito bom a gente observar isso. O mandamento com promessa é esse que nós acabamos de ler, em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12. O mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe. Qual é a promessa? A fim de que tenhas vida longa, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e tua mãe, esse é o mandamento. Qual é a promessa? Se você honrar o teu pai e sua mãe, você terá uma vida longa na face da terra. Você tem outras traduções que vão trazer outros apontamentos acerca dessa promessa. Agora, pense no seguinte: quando Deus, Ele resolve criar uma nação, a nação de Israel, você deve se lembrar que este povo viveu por quase 400 anos, então, uma geração após a outra, debaixo de uma escravidão. Eles eram um povo, uma massa de manobra. Eles não sabiam como se comportar como nação. Então, quando Deus resgata esse povo lá do Egito, agora o Senhor quer constituir uma nação. E como é que Ele faz isso? Na constituição desse povo, Ele escolhe 10 princípios. Ele escolhe 10 mandamentos. Mandamentos que vão
ser princípios básicos para uma constituição social e uma orientação espiritual para a família. Preste atenção nisso. Princípios que são básicos para a construção social e também para uma vivência espiritual apropriada. E qual é o propósito que Deus faz? Qual é o propósito que Deus tem quando Ele coloca dentro dos 10 mandamentos este mandamento: honra teu pai e tua mãe? Deus tem dois objetivos. Deus tem dois propósitos quando Ele coloca no meio dos 10 mandamentos este mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Primeiro, tem a ver com a sustentabilidade da estrutura familiar. Quando dentro da família não se tem honra, essa família está arruinada. Essa família não vai prosperar. Essa família não vai caminhar, ela não vai se desenvolver. Faltou honra dentro da família, você vai ver que essa família tem grandes prejuízos. Então, o primeiro propósito foi sustentabilidade da estrutura familiar. Sem honra, a estrutura familiar não existe. O segundo propósito foi para a santificação social. Quando não se tem honra dentro de uma sociedade, quando as pessoas não se tratam com honra dentro de uma sociedade, a sociedade ela se dilui, ela fica corrompida. Ela fica corrompida tanto no pensamento quanto no coração, suas atitudes. E quando Deus propõe esse mandamento para uma santificação da ordem social, o Senhor, na verdade, está usando a figura dos pais para representá-lo aqui na terra. Isso é algo que Deus sempre fez junto com a nação de Israel, para que ele pudesse ser entendido dentro da nação, para que ele pudesse ser compreendido dentro da nação. Ele trouxe essa figura: eu sou para vocês como um pai. Agora considere o seguinte: quando Deus cria o homem, Adão e Eva, você vai se lembrar, Gênesis, diz que Deus criou o homem do barro, formou o homem do barro, soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Quando ele vai fazer a mulher, ele toma uma das costelas de Adão e faz a mulher. Então Deus cria homem e mulher, pai e mãe, representante do Deus, dele mesmo. E agora esse casal, essa família, esses pais, têm como responsabilidade gerar nova vida. Podemos dizer que toda a terra foi povoada a partir de Adão e Eva. Eles geraram, Deus gerou Adão e Eva, e agora Adão e Eva geram toda a humanidade. Deus dá a esse casal uma coisa que somente Deus tinha. Deus tinha a capacidade de criar vida. E agora Ele dá essa responsabilidade para Adão e para Eva, para o homem e para a mulher, para o pai e para a mãe. Eles agora são responsáveis de dar a vida, de gerar a vida. Eles dão o poder de criar, o poder de gerar. É por isso que Deus sempre se compara a um pai, porque é assim que Deus se vê na sociedade. É assim que Deus se vê no meio do povo, daqueles com os quais Ele criou. Ele se vê como um pai. Ele construiu essa ideia dentro da nação de Israel. Você tem, por exemplo, Isaías, capítulo 64, versículo 8, dizendo assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o olheiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Quando você olha o Salmo 68, versículo 5, você encontra: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. É Deus se colocando como Pai no meio daqueles que Ele criou. Jesus também ensina aos seus discípulos esse princípio de que Deus é Pai. Quando os discípulos viram Jesus orando, e a gente tem que entender que a oração era algo muito comum dentro do ambiente judaico. Eles eram ensinados desde pequeno a orar. Mas quando os discípulos de Jesus veem Jesus orando, eles percebem que Jesus tem
uma fala diferente, eles percebem que Jesus tem uma percepção diferente, há algo diferente na oração de Jesus. E sedentos por isso, eles chegam até Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. É a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Jesus diz assim: quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu. Essa visão que Deus traz, que Jesus traz, de que Deus é Pai. Você tem Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus também dizendo: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Você tem 1 João capítulo 3, versículo 1, dizendo: vejam como é grande o amor do Pai, que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você consegue compreender aqui esse desejo de Deus de ser conhecido dentro do seu povo como um pai? Pois bem, quando nós olhamos para Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 6, Miqueias retrata um tempo muito difícil em Israel. Poderia mudar essa palavra de difícil por desgraça. Israel viveu um tempo de extrema desgraça, extrema dificuldade. E o profeta Miqueias olha para tudo isso, e ele então começa a conversar com Deus. Vou ler esse versículo para você, de 1 a 6. Versículo 1 diz assim, Miqueias capítulo 7. Versículo 1 diz assim: que desgraça minha! Eu sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uva para saborear, nenhum figo novo que eu tanto desejo. O que Miqueias está falando aqui? Miqueias está dizendo assim: a situação está tão difícil, a situação é tão desastrosa, que eu estou sem sustento, eu estou sendo sustentado pelo resto daqueles que plantam. E ele diz mais: eu gostaria muito de chegar num pé de figo e saborear um figo, mas eu não posso fazer isso. Eu estou me alimentando do resto, o resto das colheitas. E aquilo que eu tenho desejo de saborear, isso eu não posso. Versículo 2: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreitas para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com um laço. Miqueias aqui está denunciando a violência. Ele olha para o país e diz: eu estou comendo de sobra, eu não satisfaço meus desejos, e eu estou vivendo numa sociedade muito violenta. Versículo 3: com as mãos prontas para fazer o mal, governantes exigem presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Miqueias aqui está denunciando a corrupção em Israel. Ele diz: há corrupção dentro da justiça, há corrupção dentro do governo e há corrupção dentro do ambiente econômico. Caos total. Você consegue encontrar algum paralelo com o que a gente está? Consegue encontrar algum paralelo com os nossos dias? Versículo 4. Ele diz: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos, uma cerca de arames farpados. Chegou o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Miqueias está desolado, porque ele olha para Israel, ele olha para a nação, e ele encontra as pessoas com o nervo à flor da pele, um ofendendo o outro, um brigando com o outro, um tramando mal para o outro. Isso preocupa ele. Versículo 5: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, até aquela que o abraça, tenha cada um cuidado no que diz. Era uma desconfiança geral. Ele estava se alimentando do resto, ele não tinha prazer em comer uma coisa gostosa, porque não tinha condições. Ele estava vendo uma corrupção generalizada em todos os âmbitos
do governo econômico, da justiça. Ele vê a violência perto dele. Agora, ele olha para dentro da sua própria família. Olha o que diz o versículo 6. Por que que isso estava acontecendo? Porque essa desgraça havia acontecido, chegado até Israel. Versículo 6 vai dizer: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Na leitura de Miqueias, o país de Israel, a nação de Israel, estava vivendo esse tempo difícil tão grande, esse tempo de desgraça na nação. Por quê? Porque não havia honra para os pais. Não havia honra para com o pai, para com a mãe. Ele diz: pois o filho despreza o pai, e a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Esse versículo aqui, ele explica por que essas coisas estavam acontecendo em Israel. O problema da sociedade de Israel, o problema da desgraça que Israel estava vivendo, era porque os filhos não estavam honrando pai e mãe. Agora você pega essa imagem e traga para os nossos dias. Transfere para os nossos dias. Tem algum paralelo? Porque um ato de desobediência aos pais pode mudar a nação, a trajetória de uma nação, a trajetória de uma cidade, a trajetória de uma família. Porque um ato de desonra aos pais pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a vida de uma cidade, pode mudar a vida de uma nação. Por quê? Porque desonra, ela é geracional. Quando se comete um ato de desonra, esse ato de desonra, ele alcança as outras gerações. Ele impacta as outras gerações. Por quê? Porque a desonra, ela é uma maldição assumida. O que é isso? Quando alguém resolve desonrar pai e mãe, ele está assumindo o ônus, o prejuízo, a maldição que se tem a partir do não cumprimento deste mandamento. Então a desonra, ela é transmitida de geração em geração. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Absalão, por exemplo, é um exemplo deles. Absalão era filho de Davi, e ele estava cotado para se tornar rei no lugar do pai. Mas por causa da sua desonra para com Davi, o seu pai, ele morreu prematuramente, e ele perdeu o direito de herdar o trono do seu pai. Nós vamos encontrar vários outros exemplos na palavra de Deus. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ficar só com esse aqui nessa noite. Mas pastor, como é que a gente quebra um ciclo de maldição por falta de honra para os pais? Como é que a gente interrompe um ciclo de maldição por causa da falta de honra aos pais? Você consegue quebrar um ciclo de maldição pela falta da honra ao pai e à mãe, quando você faz restituição da honra para o seu pai e para a sua mãe. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui lá na frente, daqui a pouco. Mas a Escritura é muito clara, irmãos. Não dá para ser mais clara do que isso. Honrar pai e mãe é um mandamento divino, não é uma sugestão social. Honrar pai e mãe é um mandamento divino. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor o teu Deus, para que tenhas vida longa. Tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Olha Mateus capítulo 15, versículo 4. Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Palavra dura essa. Aquele que desonrar pai e mãe, deveria ser executado. E é muito interessante, fui pesquisar essa palavra honrar, tanto em Deuteronômio quanto em Mateus. E aqui, ele é um verbo. O verbo honrar é a palavra kabed. Kabed é uma conjunção verbal. É bem diferente do português, a língua hebraica. A língua hebraica, ela traz um peso muito grande em cada palavra.
Então, esse verbo kabed, aqui no hebraico, na conjunção verbal, é um imperativo, é um Intensivo, quer dizer, é uma ordem inegociável. Não tem como negociar com essa ordem que Deus deu. E kabed, ele é o substantivo de uma palavra, de um outro verbo chamado kabod. Você deve conhecer a palavra ikabod, quer dizer, foi-se a glória. Honrar pai e mãe tem a ver com glória. Honrar pai e mãe tem a ver com peso de glória. Honrar pai e mãe tem a ver com reconhecer a importância do seu pai e da sua mãe. Essa palavra também, honra, kabed, pode ser traduzida por sustentar, ou então por pagar a conta. Quer dizer, quando você reconhece o peso de importância que seu pai e a sua mãe têm na sua vida. Agora preste atenção nisso. A maior importância da sua vida, a coisa mais importante da sua vida, é o seu pai e a sua mãe. Enquanto você não casou. Depois que você se casa, seu marido ou a sua esposa. Mas enquanto você não se casa, seu pai e a sua mãe, eles ocupam o lugar mais importante da sua vida. E quando alguém coloca outra pessoa, outra coisa, no lugar de importância dos pais, no lugar de importância da sua mãe e do seu pai, comete um erro gravíssimo, diante daquilo que está na palavra de Deus, segundo o princípio da palavra de Deus. Não oferecer glória para o pai e para a mãe, não dar esse peso de importância para o pai e para a mãe. Isso implica na sua vida muitas travas. Talvez você esteja tentando vencer na vida, talvez você esteja tentando avançar na vida, você tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, faz isso, faz aquilo, não dá certo. Por quê? Porque talvez em algum momento faltou honra, faltou você honrar o seu pai e a sua mãe. E é interessante que esse princípio da palavra de Deus é uma ordem, não é somente para crianças ou jovens, é inclusive para adultos, para aqueles que já se casaram, para aqueles que já formaram filhos. Isso se aplica também a filhos adultos. Então, você sabe que nesses últimos tempos eu tenho também servido como celebrante de casamento. E como celebrante profissional de casamento, eu tenho estudado o que é o casamento dentro de várias culturas. Como é que o casamento funcionava naquela cultura, qual era a importância, como é que eram as entradas do pai, da mãe, como é que eram as trocas das alianças. Essas são informações que eu tenho achado pertinente para desenvolver esse trabalho de celebrante de casamento. E então, eu fui pesquisar como é que é o trabalho, como é que é o casamento do judeu. O judeu, quando vai se casar, o oficiante pronuncia para o casal 7 bênçãos. E eu encontrei um livro interessante que fala sobre esse momento do casamento judaico, sobre essas 7 bênçãos, como é que é todo o ritual do casamento judaico. E eu encontrei esse texto aqui de Êxodo capítulo 20, versículo 12, na verdade é esse mandamento que nós temos, de honrar pai e mãe, e lá eles dizem assim, que os judeus, os rabinos, eles criaram um livro chamado Midrash. O que é o Midrash? O Midrash era uma explicação dos 10 mandamentos. O Midrash, ele dava uma prescrição de como cada um dos 10 mandamentos deveriam ser cumpridos. Então, quando chega aqui no versículo 12, nesse mandamento, 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, eles escreveram 50 maneiras pelas quais você pode honrar o seu pai e sua mãe, para você poder cumprir esse mandamento. Eu não vou declarar aqui para você os 50, mas eu separei alguns aqui só para poder ajudar o teu coração a entender a importância de você honrar pai e mãe. Então, como honrar pai e mãe? Dentro desse contexto judaico, que também é bíblico. Como? Primeiro, um filho se levanta quando o pai entra no recinto. Um judeu, quando o pai entra numa sala, num quarto, numa cozinha, o filho está sentado, o filho imediatamente se levanta. O filho só se senta novamente quando o pai se sentar. Tal a referência, a maneira como os encontros de honrar o pai e a mãe. Segundo,
Um filho pede bênção para o pai e para a mãe, e só sai da presença dos pais após receber uma bênção. Isso daqui era uma prática que a minha família, meu pai, minha mãe, nós tínhamos. Naquela época não falava bênção. Naquela época a gente falava benção pai, benção mãe. Não sei se você é dessa época. Eu achava que isso aqui fosse uma conjuntura social brasileira, mas não é. Isso aqui é um princípio judaico que chegou até a nossa cultura. O filho, ele pede a bênção do pai e da mãe, e só sai da presença do pai e da mãe quando receber a bênção. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Terceiro, o filho que faz algo sem o aval do pai, Deus está desobrigado a abençoá-lo. Veja como isso é forte, irmãos. Veja como esse princípio, ele deve causar temor na nossa vida. Porque quando um filho faz algo sem o aval do seu pai e da sua mãe, Deus está desobrigado de abençoar isso que o filho está fazendo. Isso é muito sério. Quarto, um filho nunca deve envergonhar os seus pais. Um filho e uma filha nunca deve se propor a um papel de envergonhar pai e mãe. Aliás, antigamente, eu estava participando de uma palestra, de um ciclo de palestras que aconteceu mês passado, num grupo chamado Start-se. É um grupo de empresários que são brasileiros que estão no Vale do Silício. E eles, então, trazem o comportamento do Vale do Silício para cá, para poder desenvolver empreendedores. E eu vi uma palestra de um cara que ele é dono de uma rede de imóveis. E então, essa rede de imóveis começou com uma pequena mercearia, mas depois cresceu para uma rede de imóveis. E hoje eles estão, calçado, móveis, eletrodoméstico, eles têm o seu próprio consórcio. E o entrevistador perguntou, como é que vocês faziam antigamente? O senhorzinho, que já era de bastante idade, disse assim, antigamente, quando alguém vinha comprar na loja do meu pai, eu era pequeno, eu via isso, a pessoa chegava lá e dizia assim, eu quero comprar uma geladeira. Então meu pai perguntava, quem é o seu pai? Então ele falava, meu pai é fulano de tal. Então ele dizia, pode vender porque eu conheço esse homem. Ele é boa gente. Então, antigamente, os filhos só tinham crédito por causa do nome dos pais. Olha que coisa interessante, hoje não. Hoje você está aí, fluindo no cartãozinho, você já tem o seu cartão de crédito virtual, não é verdade? Você já quer fazer as suas transações, você não quer fazer nem saber se seu pai concorda com essa dívida que você está assumindo ou não. Bom, quinto, um filho não pode discordar do seu pai publicamente. Isso é uma ofensa diante de Deus. Um filho nunca pode, numa conversa assim, junto com outras pessoas, discordar do pai e da mãe. Você quer discordar, ele tem que ficar quieto e no particular falar, pai, mãe, eu penso diferente disso. Sexto, um filho nunca pode falar do erro do pai. Ele deve orar pelo seu pai e pela sua mãe. Então quando eu leio aqui pai, é pai e mãe. Um filho nunca deve falar do erro do seu pai. Dentro do contexto judaico, eles tinham que fazer uma oração chamada Kadish. O que era o Kadish? Kadish era uma oração pelo erro do pai. Mas o filho não podia falar do erro do pai. O filho tinha que colocar o erro do pai diante de Deus. Porque se o filho falasse do erro do pai, era como se ele estivesse falando contra o próprio Deus. Veja como isso é forte. Sétimo, toda a direção dos pais é abençoada por Deus. É um compromisso assumido por Deus. Então, quando o pai dizia para a filha ou para o filho, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça dessa forma, Deus assume esse compromisso para ele, de realizar aquilo que o pai ou que a mãe, aquele direcionamento que o pai e a mãe estão dando para o filho. Oitavo, quando um pai falar, tudo e toda atenção deve ser dada ao que ele está falando. Então, se o pai está falando num ambiente, o filho tem que esperar o pai terminar a fala, o filho tem que esperar o pai se expressar, para depois o filho falar. O filho jamais interrompe a conversa de um pai. Então, para o judeu,
Abaixo de Deus, pai e mãe definiriam o destino do filho. Abaixo de Deus, pai e mães têm a responsabilidade de dar destino para os filhos. E você pode observar que o povo judeu é um povo muito abençoado. É um povo rico, um povo próspero. Por quê? Porque eles dão importância à paternidade. 9, honrar os pais é pagar a Deus. Lembra que a palavra honrar tem a ver com pagar? Então, para o judeu, quando ele honra o pai e a mãe, eles estão pagando uma dívida para Deus. Estão pagando uma dívida sua para Deus. E aí não importa se o pai é bom, se o pai é mau, se a mãe é boa, se a mãe é má, não importa. O que importa é o filho reconhecer a importância, o peso que o pai tem, a mãe tem sobre a vida dele. E ele obedece, mesmo o pai sendo ruim, mesmo a mãe sendo ruim. Eles obedecem, eles honram. Por quê? Porque isso é como se eles estivessem pagando uma dívida para a Deus. Que princípio interessante, hein? Meu Deus do céu. Quanto de honra você dá para o seu pai e para a sua mãe? Quanto? Já pagou muitas dívidas lá com Deus? A Bíblia é muito clara com esse ponto de vista. Romanos capítulo 13, versículo 7. Deem cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Deem a cada um que lhe é devido. Filhos devem honra aos pais. E olha só, nós começamos como filhos e filhas. E em algum momento da nossa vida, nós vamos nos tornar pais e mães. Esse é o caminho que Deus preparou para a gente. O que é honrar? Honrar é distinguir. Honrar é enaltecer. Honrar é uma importância no reconhecimento. É como diz Mateus capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Quem honra pai e mãe, receberá a recompensa daquele a quem ele está honrando. Tem que haver reconhecimento. E esse reconhecimento, ele tem a ver com honra. Jesus brigou muito com os fariseus na época, porque eles não estavam honrando pai e mãe. Eles encontraram uma maneira de burlar esse mandamento. Porque dentro da cultura judaica, entenda, os filhos devem sustentar os pais em todo o tempo. Hoje tem-se aposentadoria, mas naquela época não tinha. Era responsabilidade do filho e da filha sustentar os seus pais enquanto eles viviam. E tem 2 textos, um está registrado em Marcos capítulo 7, outro em Mateus. Eu vou ler apenas Marcos capítulo 7, versículo 10 a 13. Olha o que diz. É Jesus que está falando, hein? Ele está dando um pito. Sabe o que é pito? Sabe, né? É um instrumento de pau com uma corda na ponta, que quando você vai tratar um animal chucro, você pega o beiço dele, amarra, torce, até ele te obedecer. Olha só. Mateus capítulo 7, versículo 10 a 13. Pois Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. E assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como esta. Deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. O judeu, quando ele vendia uma propriedade, quando ele vendia um animal, quando ele vendia um objeto, ele pegava o valor daquela venda, parte ele entregava o seu dízimo para Deus, e a outra parte, os outros 90%, ele ia usar como ele quisesse. Era para o seu próprio sustento. E todo judeu tinha a responsabilidade de sustentar pai e mãe. Só o que aconteceu? Olha como os caras fizeram aqui. Eles inventaram uma tradição, porque isso não era um mandamento da Escritura. Eles inventaram uma tradição chamada corbã. O que é corbã? É o seguinte, ele vendeu lá a propriedade, o animal, a mula, o cavalo, ele vendeu lá uma bicicleta.
ele tirou a parte do dízimo, agora o restante ele tinha que usar para ele, e evidentemente ele tinha que sustentar o seu pai e sua mãe. Mas o que o judeu fazia? Ele dizia: pai, mãe, eu não vou te ajudar, porque esse dinheiro aqui é corban. O que é corban? Além do dízimo que eu dei, eu vou pegar todo esse dinheiro aqui e eu vou entregar como oferta para Deus. Então, quando alguém declarasse que o dinheiro que ele tinha em mãos era corban, era um dinheiro consagrado para Deus, os pais não tinham acesso a esse dinheiro. Eles não teriam a responsabilidade de sustentar o pai com esse dinheiro. E olha como Jesus chama a atenção dos fariseus. Ele diz: se vocês se comportam desse jeito, de que jeito que eles estavam se comportando? Não honrando seu pai e sua mãe. Jesus diz: vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então, se você transmite uma tradição de desonra ao pai e à mãe, esse comportamento anula a palavra de Deus na nossa vida. Outra coisa importante dentro desse ambiente de honrar pai e mãe. Dentro do contexto bíblico, presta atenção nisso, dentro do ambiente bíblico, a sogra tem o mesmo peso de valor que a sua mãe. Dentro do contexto bíblico, o sogro tem o mesmo valor que o seu pai. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Dentro da cultura bíblica, o sogro é como um pai, a sogra é como uma mãe. Pra você ter uma ideia, se dizia naquela época, né? Não se dizia assim: eu vos declaro marido e mulher. Se dizia: eu vos declaro sogro e genro. Da cultura bíblica, você deve honrar sua sogra, seu sogro, com o mesmo peso de valor que o seu pai e a sua mãe. Você tem essa história em Ruth, por exemplo, que traz esse exemplo tão vivo para a gente. A sogra que amou a nora, ou a nora que amou a sogra. Como é memorável essa cena. 3 viúvas, a sogra e as 2 noras ficaram viúvas. E agora chega o momento dele se despedir. A sogra diz assim: olha, vocês têm que tomar um rumo da vida de vocês estão liberadas para ir. Mas uma disse assim: olha, onde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. E esse texto é um texto que a gente usa muito em casamento. Muitas pessoas escolhem esse texto para falar em casamento. Para você ter uma ideia do peso, o respeito e a obediência. Elas são inflexões que refletem honra. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra é uma atitude. Honra é algo que vem dentro do seu coração. Eu li a história de uma senhora, 90 anos de idade. Isso é história recente. Isso não é história... Aconteceu num desses estados aí do... eu não sou muito bom de falar dessas coisas, não. Mas isso aconteceu recentemente. Uma senhora de 90 anos de idade chamou um advogado, seu amigo, e disse assim: olha, eu quero que você escreva aqui o meu testamento. Quero que você anote o que eu quero que aconteça depois que eu morrer. Então o advogado foi anotando tudo lá e ela chegou assim: olha, quando eu morrer, eu quero ser cremada. O advogado: ok, isso está fácil de fazer. Quando a senhora morrer, eu explico para os filhos que a senhora desejou ser cremada. O que mais? Eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas no shopping em Iguatemi. O advogado ficou assim: mas jogar suas cinzas no shopping em Iguatemi? Eu já vi guardar, o filho guardar cinza numa urna, coisa e tal, mas jogar no shopping em Iguatemi? Por que isso? Ele falou assim: porque lá eu tenho certeza que pelo menos 2 vezes por semana meus filhos vão visitar o shopping em Iguatemi. A mim, eles quase não vêm. Honra é uma atitude interna. Você imagina quantos pais, nesse momento, estão sofrendo com esse ambiente de pandemia? Porque alguns filhos, vou dizer para você, eles aproveitaram o ambiente de pandemia para esquecer o pai e a mãe de lado. Tá? Não quero transmitir vírus, não quero isso, naquele outro. Imagina. Olha só, se alguém lhe oferecesse uma fórmula,
um caminho, um meio de você viver bastante, 90, 100, 120 anos. De tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão, você ser abençoado, ser próspero, ser rico, ser uma pessoa influente, ser uma pessoa assim que inspira confiança. Se você conhecesse a fórmula disso, se você conhecesse o caminho para você conquistar isso, quanto você estaria disposto a pagar por isso? Veja, esse caminho a Bíblia propõe para a gente. Honrar pai e mãe. Só há recompensa quando nós honramos pai e mãe. Eu espero que esse princípio, esse mandamento te inspire. Inspire você a olhar com mais carinho, com mais amor para o seu pai e para a sua mãe, com mais respeito, com mais honra, porque isso lhe é devido. Colossenses capítulo 3, versículo 20, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Provérbios, todo ele fala sobre relacionamento pai e filho. Provérbios capítulo 13, versículo 1, filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E a gente tem visto que essa nossa geração é uma geração marcada pela rebeldia aos pais. Talvez seja por isso que a nossa sociedade seja tão diluída. A gente esteja vivendo um paralelo, assim como Israel estava vivendo no templo de Miqueias. Quem não honra pai e mãe, tem mente corrompida. Quem não honra pai e mãe, facilmente Satanás ganha o coração, ganha a mente, a mente fica confusa. Romanos capítulo 1, versículo 30, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. Olha, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste dessas pessoas, se afaste de pessoas que não honram pai e mãe. Se afaste, porque sobre essa pessoa tem um momento ruim, e se você não tomar cuidado, você vai ser contaminado por isso. Agora, para terminar rapidamente, você pode perguntar, mas pastor, como é que a gente lida com pais difíceis? Como é que a gente lida com sogro e sogra que é difícil? Como é que a gente faz isso? Quando é que a Bíblia isenta você de obedecer pai e mãe? Quando é que a Bíblia isenta você de honrar pai e mãe, honrar sogro e sogra? Tem vários, mas até por causa do tempo, vou citar apenas dois nessa noite. Primeiro, quando você está isento de obedecer pai e mãe, honrar sogro e sogra? Quando discordar da sua fé. Ezequiel capítulo 20, versículo 18, diz assim, eu disse aos filhos dele no deserto, não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contamine com os seus ídolos. Então Deus estava formando a nação. Ele está lembrando aqui Ezequiel, de que quando o povo estava no deserto, Deus disse para eles, olha, você filho, está desobrigado a honrar seu pai e sua mãe, quando seu pai e sua mãe estiver adorando outro Deus, quando seu pai e sua mãe estiver fora do caminho de me adorar. Então você está desobrigado a honrar pai e mãe, quando eles discordarem da sua fé. Quando seu pai e sua mãe disser assim, vamos caminhar por esse trilho aqui, você diz assim, não, esse trilho não é a palavra de Deus. Então você está desobrigado a honrar, você está desobrigado a obedecer. Por quê? Porque Deus está acima dos relacionamentos. Deus está acima do seu pai, Deus está acima da sua mãe, Deus está acima dos seus filhos, Deus está acima das suas filhas, Deus está acima. Deus é o centro, Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. E tudo aquilo que tira a gente de Deus deve ser ignorado, desobedecido. Segundo, mas pastor, e quando um pai, e quando um sogro, uma sogra,
Quando pais são manipuladores, dominadores, possessivos, perfeccionistas e exigentes, quando são apenas amigos e não nos ensinam, quando são depreciativos, quando eles são ausentes, quando eles são competitivos, isto é, a filha compete com a mãe, o filho compete com o pai, quando eles são instáveis emocionalmente, quando eles são manipuladores e vitimistas, como é que eu me comporto? Bom, você tem a oportunidade de ser instruído pela palavra de Deus. Você tem a oportunidade de se sentar diante da palavra de Deus e aprender como a palavra de Deus te ensina a como você deve fazer as coisas, como dar honra, como equilibrar a honra. Se sente aos pés da palavra, seja edificado pela palavra. O exemplo disso é em 2 Crônicas, capítulo 17, eu não vou ler o texto, é muito grande, você pode ler em casa depois. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele honrou o seu pai Asa. E Asa foi um rei que não temeu a Deus, fez muita coisa ruim, mas a Bíblia diz que Josafá honrou seu pai e não seguiu o caminho desumano do seu pai. Então sim, existe uma forma de você honrar o seu pai, honrar a sua sogra, o seu sogro, e não seguir o exemplo errado deles, tanto do seu pai quanto da sua mãe, quanto do seu sogro, quanto da sua sogra. Você vai falar assim, mas pastor, eu fui abandonado, meu pai, eu nem conheço meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe, pastor, eu fui abusado pelo meu pai, eu fui abusado pela minha mãe, o que eu faço? A Bíblia diz que quando os filhos sofrem na mão dos pais, quando uma nora, um genro sofre na mão de um sogro, de uma sogra, a gente não deve pagar o mal com o mal. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro 3,9, não retribua o mal com o mal, e nem insulto com insulto. Aprenda isso. Hoje, quando a gente recebe um insulto, a primeira coisa que a gente quer fazer é dar no meio, né? A expressão, quero dar no meio, quero só uma voadora para não... Mas você tem que respirar fundo, porque não se paga mal com mal, insulto com insulto, pelo contrário. Oh, meu Deus, que exercício! Bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para quê? Para receber uma bênção da herança. Oh, Deus, pastor, eu não tenho nada para receber do meu pai e da minha mãe, não tenho nenhuma herança para receber deles, não tem problema. Você pode não ter uma herança moral, você pode não ter uma herança financeira, você pode não ter uma herança de exemplos, mas você tem uma herança do caráter de Deus. E essa bênção, ela está disponível para você. Você tem a herança que o próprio Deus separou para você. Quando você não paga o mal com o mal, quando você não paga o insulto com o insulto. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Quero terminar porque faltam 1 minuto e 42 segundos para eu terminar essa palavra. Quando você honra o teu pai e sua mãe, você adquire os méritos para receber a bênção e a unção do Senhor sobre a sua vida. Sabe, hoje é um dia para você consertar a sua vida, sabe? Se você tem sentido que as coisas não estão fluindo, se você não tem sentido assim, que Deus está abençoando, talvez em algum momento, talvez a vida toda, você tenha desonrado seu pai e sua mãe. Sabe, eu tenho pregado essa palavra com muito temor, porque meus pais ainda estão vivos, e eu também tenho sogro e sogra vivos. Eu vi isso acontecer dentro da minha família. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Eu sou o mais velho. 2 irmãos mais novos do que eu. Um morreu com um pouco mais de 20 anos e o outro morreu, não chegou a 30 anos. E quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a lembrar deles. Suas vidas foram ceifadas de uma forma tão trágica. E eu fecho os olhos e eu me lembro de um dos meus irmãos xingando minha mãe e meu pai.
Eu fecho meus olhos e eu me lembro de um dos meus irmãos insultando meu pai e minha mãe. Eu tomei uma decisão de que eu não seguiria aquele caminho. Então eu trago essa palavra para você nessa noite, com muito temor no meu coração, porque eu sou pai, eu sou genro e eu sou filho. Eu estou nas 3 etapas da vida. E eu dou graças a Deus, porque até aqui Deus tem me abençoado para honrar cada um deles. Que o Senhor faça você se encontrar nessa noite com o seu pai e com a sua mãe. Não sei quais são as marcas que eles deixaram em você. Se são marcas que te dão alegria quando você se lembram, ou se lhe causa tristeza. Mas você pode fazer restituição de honra. Se em algum momento seu pai ou sua mãe falhou com você, restitui a honra a eles. Talvez você possa ligar, talvez você possa pedir perdão, talvez você possa orar por eles. Meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, meu sogro e minha sogra já faleceram, não tem como eu restituir. Fale com Deus nesse momento. Diga a Deus, eu não sabia dessas informações, eu não sabia desse princípio, eu não sabia como lidar com esse princípio, porque para mim também, tudo isso que eu estou compartilhando com você nessa noite, 70% é novo para mim. Mas eu só descobri porque eu penso que a gente está vivendo num tempo de muita revelação da parte de Deus. Coisa que nós não enxergávamos ali atrás, hoje a gente bate o olho no texto e Deus já vai falando com a gente, Deus já vai mostrando para a gente. Por que isso? Porque Deus está nos preparando para dias melhores. Essa palavra, ela não vem para ser peso para ninguém. Ela vem para corrigir caminhos. Ela vem para dar destino para você. Então, nessa noite, talvez você possa fazer isso. Se falta honra para o seu pai e para a sua mãe, restitui. Não foram bons, são ruins, não são gente legal, mas você pode se assentar de frente da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai moldando, vai cuidando do seu coração, cuidando das suas feridas, te tornando uma pessoa forte, firme, próspera, sendo reconhecido como gente de Deus. Gente que ama a Deus. Receba essa palavra com fé e com temor.